E quando receberdes estas coisas. Meu nome é Eduardo Tomazini, estou aqui da Central das Escrituras para ajudar você a colocar em prática o livro de Mórmon na sua vida. Se você ainda não está inscrito, se inscreve e ativa lá o sininho para receber as notificações, faz os seus comentários, que eu acho muito interessante, eu leio todos, e também compartilha com seus amigos. Nós também, não sei se você sabe, talvez você ainda não saiba, mas nós temos um canal no YouTube que é da Central das Escrituras, que é o Central Kids. Então você pode acessar se você tem filhos, se você tem netos, se você trabalha na primária, se você é pai ou mãe. E se for criança também pode acessar, tem vários vídeos para as crianças lá. Então eu incentivo você a ter acesso a esse canal tão importante, tão bem feito pelas crianças, pelas líderes e pelos colaboradores da Central das Escrituras que se dedicam tanto. Vale a pena você olhar, né, esse canal, assistir aos conteúdos de lá. Bom, chegamos ao final do livro de Mórmon, Moroni 10. E esse é um capítulo muito importante, é o último, e onde então, após Moroni escrevê-lo, ele então ocultou os registros dentro do Monte Cumorah. Ele enterrou então as placas para que num futuro pudesse ser trazido à luz. E é interessante porque, puxa, no final, né, de tudo, eu acho que ele ficou numa situação assim, bom, é melhor eu terminar, melhor eu guardar. Talvez ele tenha sido inspirado, né, pelo Senhor ali, orientado pelo Senhor a fazer isso. De qualquer maneira, chegou ao fim, né, e ele precisava realmente guardar os registros. E ele assim o fez. Não sabemos por quanto tempo ele ficou vivo exatamente, depois dos nefitas terem morrido. Estudos mostram que aparentemente, né, é possível que ele tenha vivido uns 40 anos ainda depois que os nefitas todos morreram. Não se sabe exatamente, mas tem-se uma ideia que provavelmente, né, ele tenha vivido mais 40 anos ali. E aí eu fui olhar, né, puxa, eu queria encontrar ali, tem várias coisas interessantes nesse capítulo. A despedida dele, né, que é bem legal, é muito bonita. Ele fala dos dons do Espírito, mas ele fala várias outras coisas. Mas eu queria focar numa escritura que eu usei muito durante a missão e que todo missionário de tempo integral usa muito, que são os versículos de 3 a 5. Talvez você já esteja cansado de ouvir ou de ler esses versículos, né? Ou eu não diria cansado, mas já leu muitas vezes, né? Já conhece bem. Mas ele é muito atual, ele é válido para todos os momentos da nossa vida, em todas as circunstâncias também da nossa vida, porque um testemunho não é algo que você ganha uma vez e está tudo certo ali. Testemunho é algo que você desenvolve, é algo que você precisa adubar, né, como uma planta, né, regar, cuidar e constantemente você buscar outras experiências naquele princípio, naquela doutrina, naquele mandamento, enfim, naqueles escritos. Então, Moroni ele faz aqui vamos dizer assim, não um alerta, mas ele dá uma receita, vamos dizer, ele dá uma receita de como que você pode descobrir pelo poder de Deus que o livro de Mórmon é verdadeiro. Então ele diz assim: eis que desejo exortar-vos quando lerdes estas coisas. Então a primeira coisa que ele está dizendo aqui é que a gente tem que ler, né, o livro de Mórmon. Caso Deus julgue prudente que as leiais, a vos lembrardes de quão misericordioso tem sido o Senhor
para com os filhos dos homens, desde a criação de Adão até a hora em que receberdes estas coisas e a meditardes sobre isso em vosso coração. Aqui é a segunda coisa que ele está dizendo. Primeiro, que a gente tem que ler. Segundo, nós temos que meditar, ponderar, pensar sobre as coisas que estamos lendo. E aí ele diz no 4, e quando receberdes estas coisas, eu vos exorto a perguntardes a Deus. Então, está aqui o terceiro passo, que é perguntar ao Senhor se realmente essas coisas não são verdadeiras. Então, eu vos exorto a perguntardes a Deus, o Pai Eterno, em nome de Cristo, se essas coisas não são verdadeiras. E se perguntardes com o coração sincero e com real intenção, tendo fé em Cristo, ele vos manifestará a verdade delas pelo poder do Espírito Santo. Então, aqui ele diz, então, como é que nós vamos saber realmente da veracidade do livro de Mórmon? É pelo poder do Espírito Santo. E pelo poder do Espírito Santo, no versículo 5, podeis saber a verdade de todas as coisas. Então, essas palavras são muito profundas, muito importantes, são simples, né, na maneira de você ler, mas elas se tornam profundas porque a busca pela verdade, a busca por saber realmente, obter um testemunho, é algo que depende muito de cada um. O quando isso vai acontecer depende do Senhor também, e a nossa busca. Né? Então a gente tem que buscar. Quando vai acontecer, quando você vai receber a manifestação do Espírito, é difícil saber, e não dá para forçar uma situação. Né? Ah, não, agora eu vou ajoelhar aqui, né? Eu li um pouquinho, vou ajoelhar, vou perguntar, e imediatamente eu vou receber a resposta. Bom, pode ser que isso aconteça. Mas também pode ser que não, e que você ainda vai ter que continuar estudando, vai ter que continuar lendo, vai ter que continuar meditando sobre essas coisas, vai ter que continuar orando e perguntando ao Senhor se é verdade. Bom, e se você já tem um testemunho do livro de Mórmon, então por que eu preciso continuar? Eu preciso continuar fazendo isso? Bom, na verdade, eu acho que você já sabe disso e eu passo por isso. A gente está lendo o livro de Mórmon e a gente sente o Espírito de Deus. Eu sempre que leio, sempre tem algo. Eu já li o livro de Mórmon muitas e muitas vezes na minha vida, continuo lendo, continuo estudando e ainda aprendo coisas. Existem muitas coisas para serem aprendidas no livro de Mórmon. Depende muito da visão, depende muito da circunstância que você está vivendo, depende muito de como você está espiritualmente. Então, para cada momento da nossa vida, o livro de Mórmon ele vai sempre atender aquela necessidade, aquele momento que você precisa saber qual caminho seguir. Então, o livro de Mórmon ele é muito rico nesse ponto. Mas o que eu queria mostrar é que meu filho foi para os Estados Unidos e aí ele foi lá em Nova York e ele foi conhecer os lugares onde Joseph viveu, onde ele foi no Bosque Sagrado, enfim. Ele e a esposa foram em vários lugares lá para conhecer. E ele me trouxe, né, uma réplica da primeira edição do livro de Mórmon. E eu achei tão interessante, ele me trouxe, eu dei uma folhada, ainda dei uma olhadinha, né? E ele nem era dividido em versículos ainda, era só em capítulos. Então a primeira edição foi feita dessa maneira. Mas o que eu acho muito interessante é que o livro de Mórmon, eu fico imaginando naquela época, quando o Joseph então tinha que testificar que o livro de Mórmon era verdadeiro. Era vamos dizer assim, era uma prova física, né, que ele tinha nas mãos algo que as pessoas poderiam olhar e ver, era algo físico, né, e as pessoas poderiam, pela razão, dizer, puxa, né, realmente, nossa, essas coisas escritas aqui são interessantes e tal, e poderiam dizer até, testemunharem, né, que realmente esse livro é um livro
importante, que foi traduzido corretamente e tal, tudo pelas coisas, vamos dizer assim, pela visão da razão, né? Pelos olhos da razão e não pelos olhos do Espírito. E claro, isso foi importante, né? Quer dizer, o livro de Mórmon, ele é, na verdade, uma prova viva, né? Uma prova, um testemunho vivo, um documento que nos mostra que realmente existiu um povo aqui nas Américas, que Cristo veio aqui, que Jesus é o Cristo, que, enfim, é um outro testamento realmente de Jesus Cristo, e que, unido à Bíblia, eles então formam as duas testemunhas poderosas da veracidade do Salvador, da sua expiação e da sua missão como Filho de Deus e como nosso Redentor e Salvador. Então, o livro de Mórmon, ele é uma prova física, material, né, vamos dizer assim, material. E naquela época, Joseph, era muito mais fácil ele, por exemplo, testificar do livro de Mórmon, porque as pessoas podiam pegar e apalpar e ver que realmente era um livro sagrado, do que, por exemplo, ele falar para as pessoas da primeira visão. Era muito mais difícil as pessoas acreditarem na primeira visão do que acreditarem no livro de Mórmon. Porque a primeira visão ele não tinha como, não tinha uma prova material, né, vamos dizer assim. Mas o livro de Mórmon tinha, então era mais fácil das pessoas, ao pegarem, né, falar, se interessar, bom, você está dizendo que esse livro é sagrado, que esse livro é de Deus? Ah, tá bom, então eu vou olhar. E a pessoa vai olhar, então pelos olhos da razão. Mas ao olhar com os olhos da razão, e se a pessoa tiver sinceridade no coração, como Moroni ensinou na Escritura, e se ela ponderar, ler ali e perguntar ao Senhor, essa pessoa então vai olhar com os olhos espirituais, não apenas mais com os olhos da razão, mas com os olhos do Espírito. E aí que é interessante. Então, é importante o conhecimento, e Moroni fala isso, que a gente tem que ler o livro de Mórmon, a gente precisa ler, mas a gente precisa pensar sobre isso. E quando a gente medita sobre essas coisas e você pergunta a Deus, você vai transformando, né? Você começa a sentir a mão de Deus, você começa a sentir o Espírito de Deus que vai testificando a você. E você vai sentindo realmente a força que tem o livro de Mórmon. Então, eu acredito sinceramente, né, que o livro de Mórmon seja uma prova física da veracidade da igreja, é uma testemunha do Salvador Jesus Cristo, é uma prova de que Joseph Smith foi um profeta de Deus, que o Senhor restaurou a igreja nesses últimos dias, enfim, é uma prova física. Mas nós precisamos olhar com um olhar espiritual também. E é isso que é mais importante. Porque quando o Espírito testifica, não tem como a gente negar. Né? Diversas vezes durante a minha missão, eu tive experiências muito interessantes, as pessoas liam, outras não liam, batizavam-se por causa dos missionários, batizavam por causa dos membros, porque a igreja era legal, ou por qualquer outro motivo. Mas muitas pessoas que buscavam sinceramente adquiriam um testemunho pelo Espírito de que o livro de Mórmon é verdadeiro. Mas não basta só também ter um testemunho e seguir em frente no sentido, o livro de Mórmon é verdadeiro, e aí muitas vezes muitas pessoas, né, acabam se afastando da verdade, mesmo sabendo que o livro de Mórmon é verdadeiro, que ele é a palavra de Deus. Por isso a necessidade da gente ter experiências espirituais constantes. Por isso que eu preciso estudar o livro de Mórmon todos os dias. Então a gente está chegando no final agora do livro, e eu volto a dizer, já disse em outros vídeos, da importância da gente ler o livro de Mórmon todos os dias para o resto da nossa vida. Os profetas têm ensinado isso. Então, a gente pode estudar o Novo Testamento, o Velho, Doutrina e Convênios, Pérola de Grande Valor, outros livros, né, da igreja, está tudo certo.
mas o livro de Mórmon a gente precisa estudar todo dia para o resto da nossa vida. Acabou, começa de novo. Enfim, você pode fazer um estudo mais aprofundado. Eu tenho um amigo que quando ele estuda o livro de Mórmon, ele tem estudado com um olhar do templo, né? Bom, deixa eu olhar o livro de Mórmon e ver o que o livro de Mórmon traz sobre as ordenanças do templo, sobre os convênios que são feitos no templo, e ele acabou descobrindo muitas e muitas coisas, e ele tem compartilhado isso conosco. Então, é uma bênção, depende do olhar, né? O que eu quero saber mais? Você pode se aprofundar cada vez mais. Mas nunca deixar de ler o livro de Mórmon. Aproveita que agora esse ano você fala, bom, esse ano eu já vi o livro de Mórmon no Vem e Segue-me, e aí ano que vem vai ser Doutrina e Convênios, eu vou focar em Doutrina e Convênios. Você vai, claro, é muito importante e obviamente estudar o Doutrina e Convênios, a história da igreja, mas não deixar de ler o livro de Mórmon todos os dias. Aí no outro ano a gente vai estudar o Velho Testamento, continua lendo o livro de Mórmon também. Aí no outro é o Novo Testamento, então continua focando sempre no livro de Mórmon todos os dias, porque o livro de Mórmon ele tem um poder de transformar. Ele tem um poder de mudar o nosso interior. É imperceptível, mas a gente vai mudando. A gente vai querendo ser mais como Cristo, a gente vai mudando nossos pensamentos, nossa forma de agir. Então a gente vai sentindo mais o Espírito, né? O Elder Matias Held, dos 70, ele fez um discurso que está aí no Vem Segue-me, você pode ver lá, Procurar Conhecimento pelo Espírito, de abril de 2019. E ele disse algumas coisas interessantes. Ele disse assim, em primeiro lugar, aprendemos que podemos confiar plenamente em um Pai Celestial amoroso que está constantemente tentando nos ajudar a nos tornarmos a pessoa que Ele sabe que nós podemos nos tornar. Confirmamos a profunda verdade das palavras dele quando ele disse: darei aos filhos dos homens linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali, e abençoados os que dão ouvidos aos meus preceitos, porque obterão sabedoria, pois a quem recebe darei mais. Interessante, né? Então, quer dizer, o Senhor, ele está disposto a nos mostrar, dar-nos conhecimento. E quando a gente busca, a gente obtém mais e mais conhecimento, né? Linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali. E a gente vai nessa busca de adquirir conhecimento. E está tudo certo. É importante esse olhar da mente racional, como fala aqui o Elder Held. Então, esse olhar, né, da razão, o conhecimento, ele é extremamente importante, porque o Moroni falou, olha, se você quer ter um testemunho do livro de Mórmon, a primeira coisa que você precisa fazer é ler o livro. Então, ler, né, com a mente racional, né, ali, está lendo, ganhando conhecimento, aí depois, e ele continua aqui dizendo, em segundo lugar, aprendemos que, além da nossa mente racional, outra dimensão para a aquisição de conhecimento pode nos dar orientação e entendimento. É a voz mansa e suave de seu Santo Espírito que fala ao nosso coração e também à nossa mente. Olha que interessante. Então nós temos duas perspectivas aí, a mente racional e a mente espiritual. Onde então o Senhor nos dá um conhecimento temporal, vamos dizer assim, racional da veracidade do livro de Mórmon, ou das coisas, enfim, do seu evangelho, mas ele também nos dá um conhecimento espiritual da veracidade daquelas coisas, quando o Espírito, então, toca o nosso coração e a nossa mente ao mesmo, né, ali. Coração e a mente, e é assim que o Senhor trabalha. A gente já falou em vários vídeos aqui sobre revelação, e é um assunto que eu gosto bastante, e a gente sabe que revelação é tocar o nosso coração e a nossa mente, colocar ideias. O Senhor coloca ideias na nossa mente, a gente vai ganhando aquele conhecimento, aquele entendimento, mas o nosso coração é tocado pelo Espírito.
a gente começa a se transformar. O coração ele arde. Lembra lá quando Cristo caminhou com os homens lá no caminho de Emaús, né? Aqueles dois homens. O coração deles ardia quando Cristo abria as Escrituras. Então eles sentiam o Espírito de Deus. É assim que é. É um arder, é um sentimento de alegria constante, um sentimento de felicidade. Algo, às vezes, muitas vezes, inexplicável. E realmente é inexplicável. Eu já tive experiências espirituais muito profundas assim na minha vida, em que é difícil descrever o sentimento, assim, é muito difícil. É uma alegria inimaginável, é uma coisa que não tem como explicar, que é só mesmo tendo essa experiência. Então o Senhor, Ele quer nos dar o conhecimento, vamos dizer assim, racional. A gente precisa fazer essa busca do conhecimento racional, Ele vai nos ajudar, mas Ele também vai nos dar o conhecimento espiritual. Ele vai nos dar a visão espiritual das coisas, e a gente está falando do livro de Mórmon, e é assim que vai ser, o Senhor então nos mostra. Então ele continua dizendo, da mesma forma, recebemos duas fontes de informações por meio de nossas capacidades físicas e espirituais. Nossa mente produz uma perspectiva por meio de nossos sentidos físicos e nosso raciocínio. Mas por meio do dom do Espírito Santo, o Pai também providenciou para nós um segundo ponto de vista, que é o mais importante e verdadeiro, porque vem diretamente dele. Mas, como os sussurros do Espírito Santo são geralmente sutis, muitas pessoas não estão cientes desta forma adicional. E realmente é, né? O sussurro do Espírito ele é muito sutil, mas às vezes a pessoa não se dá muito conta disso, né? Mas com o passar do tempo, quando você vai recebendo revelações e vai tendo várias experiências, você começa a aguçar, né? O presidente Nelson até não usou essa palavra, mas ele disse que a gente começa a desenvolver um espírito de revelação na vida dele, na nossa vida. Então, conforme você vai tendo mais e mais experiências espirituais, mais você vai estando em sintonia com o Espírito, mais você vai percebendo, vai sentindo que o Espírito do Senhor está falando com você, que o Senhor está falando com você. Então, você vai desenvolvendo esse espírito de revelação. Você aguça, né, a sua mente espiritual, os teus olhos espirituais. Então, você começa a enxergar mais. Quando essas duas perspectivas são, então, combinadas em nossa alma, uma visão completa mostra a realidade das coisas como são. Então, é exatamente isso que acontece. Então, é importante ter, sim, o conhecimento racional, ter a visão racional, quer dizer, você vai lá e busca aquele entendimento, aquela compreensão, mas a mais importante é aquela que vem diretamente de Deus pelo Espírito. Essa é inegável. E é tão interessante que um testemunho do Espírito ele não pode ser imitado por Satanás. Por exemplo, numa visão, Satanás, as Escrituras falam que ele pode até aparecer como um anjo de luz, né? Dizendo que é um anjo e tal, e as pessoas podem acreditar. Mas um testemunho do Espírito Santo não pode ser imitado. Satanás não tem esse poder. Satanás não pode nos dar um sentimento do Espírito, não pode nos dar aquele sentimento de alegria e de paz que só o Espírito de Deus nos dá. Satanás não tem esse poder. Então, um testemunho do Espírito, ele é muito poderoso. Mais até, como falei, do que a visão. Porque é algo que penetra a nossa alma de tal forma que você se torna, vamos dizer assim, a coisa mais forte e poderosa que você já teve na sua vida. Então, muitas pessoas buscam saber, querem provas de que o livro de Mórmon é verdadeiro. E muitas pessoas falam, né, de coisas, não tinha cavalo, não tinha elefante, que o livro de Mórmon menciona alguns animais, e ficam naquela busca, não, esse livro não é verdadeiro por causa disso, por causa daquilo, e ficam inventando uma série de coisas. Não tem a menor importância
isso quando o Espírito testifica a você. Então, e o livro de Mórmon, ele tem todas as provas físicas e racionais. A igreja tem, os estudiosos da igreja, eles têm tudo. A gente sabe que o livro de Mórmon, racionalmente falando, que o livro de Mórmon, ele realmente é um livro que veio de povos que viveram aqui nas Américas. Isso é comprovado. Mas isso não adianta muito quando você não sente pelo Espírito que o livro de Mórmon é verdadeiro. Então é mais importante você saber pelo Espírito que ele é verdadeiro, porque isso nunca vai sair da sua alma. Né? É muito interessante também que o elder David F. Evans, dos 70, ele fez um discurso chamado A Verdade de Todas as Coisas, de outubro de 2017. Ele fala um pouquinho do livro de Mórmon, ele fala, para receber o que continha no livro de Mórmon, precisei lê-lo. Ele fala da experiência, né, dele ali de conhecer o livro de Mórmon. Comecei a ler pelo início e li todos os dias. Algumas pessoas recebem um testemunho muito rapidamente. Para outras, isso levará mais tempo, mais orações, e pode incluir a leitura do livro de Mórmon várias vezes. Precisei ler tudo antes de receber o testemunho prometido. No entanto, Deus me mostrou a veracidade do livro pelo poder do Espírito Santo. Então ele teve essa certeza de que realmente o livro de Mórmon é verdadeiro na busca. Mas ele precisou ler o livro de Mórmon inteiro, né? Porque ele tinha muitas dúvidas. E ele perguntava para a mãe dele, e a mãe dele respondia, mas ele ainda não ficava satisfeito com as respostas, porque realmente ele precisava de uma resposta diretamente do Espírito de Deus. É isso que ele precisava. Né? Então, a gente, por exemplo, eu pessoalmente, quando eu adquiri o meu primeiro testemunho do livro de Mórmon quando eu tinha 15 anos de idade. Eu comecei a ler o livro de Mórmon né, de capa a capa, comecei lá do início e fui lendo. E interessante que eu lia no ônibus quando ia para o trabalho, né, eu trabalhava naquela época, e eu comecei a ler, e aí foi muito interessante, eu nem cheguei a perguntar se o livro de Mórmon é verdadeiro, vamos dizer assim, eu não fiz exatamente assim como Moroni, eu deveria ter feito, né, como Moroni falou, mas o que aconteceu comigo? Conforme eu estava lendo o livro de Mórmon, eu comecei a sentir o Espírito. Eu comecei a sentir que realmente era um livro verdadeiro. Que realmente o que estava ali vinha de Deus. Eu não dobrei meus joelhos para perguntar, como eu falei, eu acho que eu errei nisso, né? Deveria ter feito isso. Mas porque quando eu comecei a ler, eu comecei a sentir muito forte o Espírito. Eu sabia pelo Espírito que ele era verdadeiro. E aquilo começou a tocar meu coração de uma forma muito profunda. E eu adquiri o meu testemunho do livro de Mórmon apenas lendo o livro de Mórmon. Porque não tinha como negar. Porque o Espírito testificava, o Espírito falava, e eu era muito jovem ainda, com 15 anos, eu nem entendia direito, mas o que eu posso dizer é o que eu sentia naquela hora. Um ardor no peito, um sentimento de paz, de alegria, por ter o livro de Mórmon e pelas coisas que ele ensina, que os profetas da época que viveram aqui nas Américas ensinam, através do livro de Mórmon. Não tem como negar. Bom, eu sou fraco, né? Se colocarem uma arma na minha cabeça e dizer nega o livro de Mórmon, talvez eu vou negar pela minha fraqueza, por ser temeroso, talvez. Mas aqui dentro do meu coração, jamais eu posso negar que ele é verdadeiro. Porque realmente ele é. E não é dos meus 15, hoje eu estou com 59 anos. Então são 44 anos que eu venho lendo o livro de Mórmon, que eu venho sentindo o Espírito cada vez mais. E todas as vezes que eu leio, eu sinto a mesma coisa. E eu sinto forte, eu sinto
cada vez mais e mais, e coisas novas, como eu falei, eu vou descobrindo, eu vou sentindo, e o Senhor vai me mostrando. Isso não é uma coisa só minha, isso é qualquer pessoa, pode acontecer. Então, o mais importante é seguir o que Moroni disse. Olha, leia o livro de Mórmon, pense sobre as coisas que você está lendo e pergunte a Deus. Você não precisa exatamente falar, bom, vou dobrar meu joelho, vou orar. Eu não fiz isso, né? Eu acho que eu devia ter feito. Mas você pode fazer isso, ou enquanto você está lendo, você pode orar mentalmente e pedir, Senhor, puxa, isso aqui é verdade, mostra para mim, testifica no meu coração. E aí você fala, mas eu já tenho um testemunho do livro de Mórmon. Perfeito. Continue assim. Continue lendo esse livro. Continue buscando entendimento e compreensão. Porque o livro de Mórmon ele tem muitas coisas por trás das palavras que você precisa aprender. Porque o livro de Mórmon foi escrito para você. Ah, não, mas Tomazinho, como assim? O livro de Mórmon foi escrito para todo mundo? Sim, mas ele foi escrito para você. Eu estou falando sério. Porque as experiências que eu tenho na minha vida, o livro de Mórmon muitas vezes me mostrou, diversas vezes, muitas vezes, que parecia que os profetas estavam falando comigo. Então é importante que você tenha essa experiência diária do Senhor falando com você, daqueles profetas da antiguidade falando com você diretamente. É como se o livro realmente, e eu testifico isso, ele realmente é para você que está me ouvindo, que está me vendo aí. Ele foi escrito para você. Não é, mas foi escrito para o mundo, para a igreja toda. Tudo bem, também. Mas mais importante de tudo é que o livro de Mórmon foi escrito para você, porque ele contém coisas por trás das palavras que é para a sua vida, é para o seu aperfeiçoamento, é para você se tornar mais como Cristo, é para você ser como Ele é, como nosso Pai Celestial é. E esse livro tem, volto a repetir, tem o poder de transformar a gente, de mudar a nossa vida. Então faça isso. Lembre-se de que o livro de Mórmon foi escrito para você, diretamente para você. Não há um livro na face da terra que tenha sido escrito para uma pessoa específica, como o livro de Mórmon é. Ele foi escrito para você. Então leia ele sempre. Eu queria finalizar com um hino que eu gosto muito, com a letra do hino, né? Não vou cantar aqui que eu não quero fazer ninguém sofrer, né? Mas eu queria ler. É um anjo lá do céu, acho que é um hino número 6, que todo mundo conhece. Mas a letra do hino fala de Moroni, né? E ele diz assim, um anjo, fala do livro de Mórmon, na verdade, e de Moroni, né? Um anjo lá do céu ao mundo regressou, rompendo o negro véu, aos homens proclamou, oculto em Cumora está um livro que nos guiará. É aquilo que eu falei, né? O livro vai te guiar individualmente. Ele foi escrito para você, então ele vai guiar você na sua vida, nas suas dificuldades, nas suas provações, em qualquer situação que você esteja vivendo. Ele vai te guiar. Moroni o selou com sua própria mão e o livro lá ficou por santa instrução, até vir à luz, trazendo o reino de Jesus. Da tribo de José, relata a transgressão e as épocas de fé no lar da promissão. A plenitude revelou e o evangelho proclamou. O tempo se cumpriu da longa provação. A terra alegre viu romper-se a escuridão. Remove os selos, traz à luz o evangelho de Jesus. O povo de Israel, unido agora, vem contrito e fiel erguer Jerusalém.
enquanto brilham em Sião verdade eterna e redenção. Lembre-se disso. O livro foi escrito para você. E esse livro, ele foi trazido à luz por um profeta de Deus. Ele foi traduzido pelo dom e poder de Deus. Esse livro e tudo que a igreja, a restauração, requereu o sangue de homens e de pessoas muito, muito importantes no passado. Deram suas vidas para que você e eu tivéssemos a oportunidade de ter um livro, escrito para nós, para a nossa própria vida. Lembre-se, quando você se sentir desanimado, triste, abalado, ou sobrecarregado, ou, puxa, como que eu vou conseguir vencer? O que que eu preciso saber? O que que eu preciso fazer? Eu testifico que se você buscar no livro de Mórmon, você vai encontrar as respostas. Não sei se vai ser de imediato, pode ser que seja, mas você vai encontrar. Porque este livro foi escrito para você. Eu testifico em nome de Jesus Cristo que esse livro foi escrito para você. Então agora, nesse final de ano, você possa, se você não fez uma meta ainda, de ler todos os dias, faça. Para o resto da sua vida. Para o resto da sua vida. Todos os dias. Te vejo no próximo vídeo.